Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Marcelos, esse vídeo é para falar aí sobre o que está acontecendo sobre Bolsonaro versus Sérgio Moro. Ontem foi um dia muito difícil aqui no Brasil, porque temos aí dois ícones nacionais se confrontando, cada um dando as suas versões. E o que está acontecendo? Quem eu acho que está com a razão? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. E em primeiro lugar, sobre Bolsonaro versus Moro, eu quero deixar claro o seguinte. Em primeiro lugar, eu votei no Bolsonaro, porque eu queria a quadrilha criminosa do PT com um projeto comunista de dominação de poder fora. Eles destruíram e roubaram o Brasil inteiro, num projeto de transformar o Brasil numa pátria comunista. E eu sou contra o comunismo, eu sou contra essa esquerda comunista que tenta roubar quanto pior, melhor. Então Bolsonaro foi a melhor saída para se votar contra, para tirar o PT. E eu acreditei nas propostas de Bolsonaro, de conservador, de valores, de proteção à família, sobre a verdade, né? Ele usava um bordão muito forte sobre com essas verdades, e a verdade vos libertará, né? Que é do Evangelho de João. E eu acreditei que ele ia lutar contra o sistema corrupto que até então domina o Brasil. Mas não é porque eu acreditei e sou de direita conservadora, com valores liberais na economia, o meu perfil, que eu seja de direita, que eu seja automaticamente bolsonarista. Eu não sou. Como os direitistas, eles falavam bem na época que o PT estava no poder, que nós não temos criminosos e nem políticos de estimação, eu também não tenho político de estimação, muito menos criminoso. Eu também não tenho compromisso com o erro. Eu não idolatro pessoas. Eu valorizo moral, caráter, valores, atitudes morais, atitudes corretas, e valorizo a verdade. Então, não troco os meus valores pela idolatria de pessoas. Então, deixando isso bem claro, vamos aí entender o que está acontecendo. O Bolsonaro resolveu tirar o Sérgio Moro. Na verdade, ele resolveu tirar o diretor da Polícia Federal e o Sérgio Moro resolveu sair por causa disso. Quem está certo, quem está errado, o que foi falado? Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, o Bolsonaro se elegeu surfando na onda anti-PT. Ele se elegeu surfando na onda anticorrupção. Ele se elegeu surfando na onda da Lava Jato. Trabalho que o Sérgio Moro fez de maneira impecável, com uma austeridade e com uma, como é que eu vou dizer, uma qualidade de honestidade irretocável. Ele realmente tem uma reputação pelas suas atitudes, por tudo que ele fez e o que ele fala, de ter o seu caráter moral ilibado, o Sérgio Moro. E o Jair Bolsonaro se elegeu surfando em todas essas ondas. Como eu disse na eleição, ele era a melhor opção para tirar o PT, e eu acreditei que ele iria lutar contra o sistema. Dentro dessas promessas de campanha, ele deu carta branca a o Sérgio Moro, dizendo que ele não ia interferir na Justiça, na Polícia Federal, que o Sérgio Moro poderia levar o seu ministério da maneira que ele queria, sem ter interferência nenhuma da parte de Jair Bolsonaro. Isso foi promessa de campanha de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro foi eleito com a ajuda de ter colocado o Sérgio Moro como ministro da Justiça, prometendo não interferir. E todo o poder emana do povo. Essa promessa de campanha é sagrada. É sagrada. Aliás, deveria existir uma lei que, se políticos que não cumprem promessas de campanha serem
responsabilizados, né, por um crime eleitoral ou algo assim. E isso iria fazer muito bem para a política, mas enfim, é outra história. Ele prometeu que não ia fazer isso. Os fatos são: quando ele chegou no poder para lutar contra o sistema, descobriram algumas coisas sobre os filhos dele. Fato. O filho dele estava começando a ser investigado no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro foi no Supremo Tribunal Federal, fez um acordo com Dias Toffoli. Desde que ele fez esse acordo, as investigações contra o filho dele pararam. E logo depois o Lula foi solto. E Bolsonaro não falou nada. Está claro aí que Bolsonaro fez um acordo com o STF para salvar o filho dele. Sobre inquérito de rachadinha, que é você colocar funcionários pagos pelo poder público, com dinheiro público, só que aí você contrata o funcionário dizendo: não, você vai entrar aqui ganhando 10 mil, mas você vai ficar com 3 mil, 7 mil é meu. Isso é rachadinha. Contrata várias pessoas tomando boa parte do salário delas, né? E a pessoa recebe, às vezes até muitas vezes até sem trabalhar. Isso é crime. E o filho dele está sendo investigado por isso. E aí parou-se as investigações. Então aquela promessa de um político que iria lutar contra o sistema, se vender ao sistema para salvar o filho dele, e logo depois o Lula ser solto e ele não falar nada, e não só isso, Bolsonaro endossou o juiz de garantias do Freixo, que o Sérgio Moro criticou, que atrapalha a justiça. Isso ajuda a continuar a impunidade no Brasil. O Jair Bolsonaro não defendeu com unhas e dentes o projeto anticorrupção do Sérgio Moro, ministro da Justiça. Deixou ser descaracterizado, deixou ser sangrado esse projeto anticorrupção do Sérgio Moro para se vender ao sistema. O Jair Bolsonaro, além de tudo, ele não vetou o fundão eleitoral para se vender ao sistema. E tantas outras coisas que acontecem, que o Bolsonaro mostra. Tem uma lista de coisas que ele votou a favor do sistema, que ele prometeu lutar contra, e que acabou indo decepcionando pessoas que votaram no Bolsonaro, como eu. Eu estou narrando fatos para quem está querendo entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo agora entre Sérgio Moro e Bolsonaro. O Moro recebeu carta branca, promessa de Bolsonaro de campanha, colocou o diretor da Polícia Federal, pessoa de confiança dele, indo agora ao fato atual, entendendo todo esse contexto. Colocou o diretor da Polícia Federal, pessoa de confiança de Sérgio Moro, e o Bolsonaro começou a querer tirar. Por quê? Quando o Bolsonaro conversou com o Sérgio Moro, isso o Sérgio Moro explicou na coletiva. Sérgio Moro disse: podemos tirar, mas tem que ter um motivo. O Bolsonaro, ele disse que era prerrogativa do presidente poder tirar. Estava na lei, ok? Mas ele, fazendo isso, não cumpriu uma promessa de campanha, que ele não iria interferir, ia dar carta branca ao Sérgio Moro, e Sérgio Moro, acreditando na palavra dele, largou uma carreira de 22 anos no judiciário como juiz de carreira, para poder continuar lutando contra a corrupção no Brasil, coisa que ele fez de maneira sublime na Lava Jato. Então Bolsonaro poderia legalmente fazer,
mas moralmente ele estava errado. Primeiro, porque ele prometeu ao povo brasileiro na campanha, foi promessa de campanha. Segundo, que ele prometeu ao Moro que não iria interferir, a dar carta branca a ele, e o Moro largou 22 anos de carreira. E aí, o Bolsonaro, quebrando essas promessas com o povo brasileiro e com o Sérgio Moro, ele resolveu interferir. Quando o Sérgio Moro perguntou por que trocar, qual o motivo, então não era ilegal o Bolsonaro querer trocar, mas era imoral. O problema é que os motivos que o Bolsonaro explicou ao Sérgio Moro é que são ilegais. Porque ele queria relatórios da Polícia Federal, ou seja, uma ingerência política na Polícia Federal, e porque ele estava preocupado com alguns processos em andamento no Supremo que a Polícia Federal estava investigando. Que processos com ele seriam esses? Envolvendo os filhos. E foi por isso que o Sérgio Moro não aceitou. Era uma ingerência política ilegal na Polícia Federal, que tem que ter autonomia em suas investigações. Quem traiu o povo brasileiro foi o Bolsonaro com essas atitudes. Mas continue escutando que eu vou explicar mais ainda. Por que Bolsonaro estava preocupado com as investigações? Porque o filho dele no Rio de Janeiro está sendo investigado por essas rachadinhas. Tá certo que o Toffoli no STF parou nesse acordo que o Bolsonaro fez com o STF, se vendendo ao sistema. Mas no Rio de Janeiro ainda tem investigações da Polícia Federal sobre esse esquema de rachadinha. Tem um segundo processo envolvendo os filhos deles que está sendo investigado, que é sobre o gabinete do ódio, departamento de fake news, assassinato de reputações, que o filho dele está envolvido. É outro processo. E tem um terceiro processo que envolve aquele evento do Dia do Exército, aonde intervencionistas pedindo a intervenção militar estavam presentes e o Bolsonaro sabia, pedindo o fechamento do STF e pedindo o fechamento do Congresso. Então está sendo investigado se o filho dele participou da organização ou incentivou ou apoiou esses movimentos pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Então já é um terceiro processo de investigação. E Bolsonaro, preocupado com isso, queria trocar o diretor da Polícia Federal para poder ter informações privilegiadas sobre investigações, o que é errado, sobre filhos dele. Para quê? Para poder interferir? Isso é crime. O presidente cometeu um crime. E não parou nisso. Ele disse ao Sérgio Moro que não só queria trocar o diretor da Polícia Federal, mas também o intendente do Rio de Janeiro e outros. Por que o intendente do Rio de Janeiro? Porque é lá que está sendo investigadas as rachadinhas do filho dele. Sérgio Moro, vendo toda essa interferência política ilegal, tanto que ele virou para o presidente e falou, mas isso é uma interferência política. E o Bolsonaro falou para o Sérgio Moro, é mesmo. Sérgio Moro, vendo tudo isso, negou. Disse que iria sair do governo se o diretor fosse trocado. Sérgio Moro mantendo a sua honestidade, mantendo a sua palavra, a sua dignidade, mantendo o seu compromisso com a moral, com a verdade, enquanto Bolsonaro traiu o Brasil para poder salvar os filhos dele, querendo interferir na justiça. Isso é crime. Na madrugada, o diretor foi exonerado com uma assinatura digital de Sérgio Moro. No dia seguinte, o Sérgio Moro ficou sabendo que o diretor da Polícia Federal tinha sido exonerado, tinha sido despedido, com uma assinatura digital dele, e ele falou que ele não assinou nada. Isso é outro crime.
crime de falsidade ideológica. Vão ter que descobrir quem assinou pelo Sérgio Moro. Bolsonaro disse que o diretor da Polícia Federal pediu para sair. E o Sérgio Moro disse que não. Então, entre todos esses fatos que eu narrei, os motivos de Bolsonaro, as atitudes de Sérgio Moro em toda a sua carreira e agora, na minha opinião pessoal, eu acredito plenamente que Sérgio Moro está falando a verdade e quem está mentindo é Jair Messias Bolsonaro, infelizmente decepcionando todo o Brasil, uma promessa de luta contra o sistema, se vendeu ao sistema para salvar os filhos e queria influenciar, ingerir, interferir na justiça, na tentativa de salvar os filhos dele. Lamentavelmente, quem traiu, quem é o traidor, não é o Sérgio Moro, é o Jair Messias Bolsonaro, que traiu o Brasil inteiro, as suas promessas e o que ele prometeu ao Sérgio Moro. E agora, o seu filho, o filho do Jair Bolsonaro, no gabinete do ódio, está tentando, na internet, assassinar a reputação de Sérgio Moro. Com a ajuda de Olavo de Carvalho e tantos outros. Até influenciadores, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. A vergonha que está acontecendo aqui no Brasil. Lamentavelmente, é o que está acontecendo. Se você é de direita, conservador, valorize valores, valorize a verdade, valorize atitudes e não idolatre pessoas, não valorize pessoas. Eu valorizo o compromisso com a verdade do Sérgio Moro. A luta que ele, quando teve a decisão de enfrentar os corruptos poderosos do Brasil que estavam no poder na época do PT, para ter a sua vida e a vida da sua família toda ameaçada e mudada para enfrentar toda essa corrupção no Brasil, ele pensou no Brasil, ele pensou no que é certo, fazer o que é certo, sacrificando a sua liberdade pessoal, a sua paz, a sua segurança, em defesa do Brasil contra o crime e a corrupção. Foi reconhecido no mundo inteiro. E agora temos uma idolatria irracional à figura de um presidente que só fez promessas e não cumpriu. Traiu o Brasil e as promessas que fez. Traiu o povo brasileiro, não cumprindo as suas promessas e se vendendo a um sistema. Jair Messias Bolsonaro está se vendendo tanto ao sistema que agora está se aliando ao Centrão, colocando criminosos condenados no mensalão em cargos importantes, quebrando outra promessa de campanha que não iria fazer a velha política do toma lá, dá cá. E o Bolsonaro agora está fazendo com criminosos condenados no mensalão, colocando e dando chefias de cargos de segundo escalão mais importantes, em troca de apoio, fazendo um toma lá, dá cá com o que há de pior da velha política. É o que o Bolsonaro está fazendo agora. E novamente o Bolsonaro trai as promessas de campanha e o povo brasileiro. Eu votei em Bolsonaro, mas eu não tenho compromisso com o erro, o meu compromisso é com a verdade. Eu não sou idólatra de pessoas. Eu valorizo valores, a verdade, a moral, caráter, e não pessoas, atitudes corretas, como age Sérgio Moro. E critico as atitudes errôneas, traidoras e mentirosas de Jair Messias Bolsonaro. E sou de direita. Não é por ser de direita conservador que eu seja idólatra ou bolsonarista. E não é porque eu esteja criticando o Bolsonaro em suas atitudes, porque meu compromisso é com a verdade, que eu seja petista. Claro que não. Eu sou de direita conservadora e liberal na economia. Então, é a minha opinião sobre o que está acontecendo. Eu vou trazer mais vídeos aqui. Se vocês gostaram dessas informações e dessa opinião, se inscrevam no canal.
Tá? Ativem o sino para receber notificações de novos vídeos. Espalhem esse vídeo para amigos em grupos do WhatsApp, Facebook, aonde vocês quiserem aí, para poder trazer essas informações para pessoas que ainda estão querendo entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, até para fortalecer o canal, para ajudar a divulgar o meu trabalho aqui no canal. E muito grato pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Fui, valeu!